Lembrar que hoje nós vamos falar de complicações com flap, de Fento II, correto? Estão vendo a tela aí? Perfeitamente, vamos em frente. Muito bem, então vamos colocar aqui. Essa aqui, gente, é uma estátua, que é uma escultura que é muito conhecida lá em Praga, na República Tcheca, que é chamada Manto das Consciência e Tolerância. Uma coisa que chama atenção nessa escultura é que esse bloco de mármore é um bloco único de 45 toneladas, vocês terem 450 toneladas, um negócio absurdo de grande. E ele foi esculpido com mármore de Carrara da mesma jazida onde foi retirado o mármore que o Michelangelo esculpiu o Davi. No mesmo lugar, quer dizer, uma coisa assim muito particular, né? E então vamos lá. Quem que vai apresentar esse caso? Vamos convidar aqui o doutor André para apresentar esse primeiro caso aí, por favor. Vamos lá. Bom, gente, ó, antes do André começar, eu quero, nessas aulas, gente, eu ensino a vocês não apenas a resolver o problema do olho do paciente, mas também contornar possíveis frustrações do paciente, que às vezes o médico não sabe lidar, por isso que vem uma turbulência na relação médico-paciente. Então, o que chama atenção nesse caso é o inusitado. E vocês vão ver durante o caso o que aconteceu. Então, vamos lá, André. 19 de junho de 2018, primeira consulta, paciente masculino, 26 anos. Mora nos Estados Unidos, veio para avaliar refrativo. Correção atual, mais 2,25 com menos 2 a 160, 20,20. Mais 2,75 com menos 4 a 18, 20,20. A refração estática, mais 3,5 com menos 1,75 a 150. E mais 4 com menos 4 a 15, ambos 20,20. Bio e fundo sem alterações, PAC 588, 586, celtometria 40,5 por 154 e 42,62 e 40 a 15 por 43,75. Alguma coisa chama atenção nessa grafia, nesse pentacam? Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui que eu tô pelo... Os índices ali inferiormente estão quanto ali, doutor Reinaldo? Não está muito elevado, não, né? Esse slide ele realmente ficou muito mal. A fotografia ficou muito ruim, mas a ceratometria é essa que eu coloquei aqui na tela. 40, 42. Tem um bow-tie assimétrico aqui, mas isso. essa simetria aqui, ela tem um valor ceratométrico muito pouco diferente. Observa aqui o mapa a escala de cor. Aqui 41, aqui 40,5. Olha para você ver a diferença quando você se leva pela cor, como é que você se deixa confundir. Ok? Tá. Bom, está aqui o outro mapa de índices. Todos os índices aqui estão normais, ok? O mapa de Belin-Ambrósio. Está vendo alguma coisa diferente aí? Não. É tudo normal, né? O PTI borderline, um ART-MAS, que é um índice muito importante, 428, acima de 388, 390 já é muito normal. Elevação posterior, tudo normal, né? Vamos ver o olho esquerdo. Alguma alteração, alguma coisa diferente aí? Não, bem semelhante ao outro também parece, né? Voltar em até mais simétrico, né? Também os índices normais. O pentacam também, o ART-máximo, o PTI, BAD, tudo normal, tá? Então, baseado nesse pentacam, qual que seria a sua conduta, André? Ele tem quantos anos? Está lá em cima. 26 anos. Eu não estou vendo aqui porque tem um 26, negócio... 26. 26, tá. Eu já seguindo os conselhos aí, eu sou meio conservador em relação a operar hipermétrope jovem. Então, a princípio, eu não, apesar dos exames todos normais,
Eu conversaria com ele a respeito do grau poder regredir e tudo. E tentaria conversar com ele sobre os benefícios, se ele realmente estava disposto. Mas, a princípio, eu não Perfeito. operaria, não. Mas, Lembrando, eu também concordo com você, a gente tem que ter uma expectativa realista em relação à hipermetropia. O tratamento da hipermetropia ele é mais desafiador, mas, por outro lado, resíduos refracionais, ou mesmo regressão pós o LASIK, pós o PRK hipermetrópico, sempre faz com que o paciente tenha uma visão melhor do que ele tinha antes, mesmo quando tem regressão. Então, sempre o paciente tem a percepção de melhora. É diferente de uma miopia em evolução, que você opera um paciente que tem 4, quando ele aparecer 1 grauzinho, pronto. O paciente tem a percepção que não adiantou nada. Então, o hipermétropes, via de regra, o fato da gente conseguir acomodar o hipermétrope jovem, ele frequentemente ele se sente recompensado pelo tratamento. E lembrando, eu já falei com vocês que a hipermetropia pura, simples, ela é mais desafiadora do que a hipermetropia mista, aquela que você tem um cilindro negativo no paciente hipermétrope. Então, quando a gente faz cilindro positivo, a gente frequentemente só tira na periferia da córnea, tira muito pouco no centro. Por isso que, mesmo que essa córnea não fosse tão espessa, eu não me preocuparia. Bom, mas você não operaria, então? mas assim, conversaria com ele, mas se ele estivesse realmente disposto a operar e visando os benefícios, eu faria um H-Fento LASIK. Tá. Então, lembrar, gente, que sempre você tem que conversar com o paciente sobre os prós e contras de cada técnica, as vantagens e desvantagens. Eu explico tudo para o paciente. E quando você fala de segurança, os pacientes invariavelmente preferem o PRK, mesmo que a recuperação seja mais lenta e tenha algum desconforto. Se você for totalmente transparente, o paciente... Agora, na transparência, você tem que dizer para ele que o LASIK é melhor do que o PRK para a hipermetropia. Isso não há dúvida, é muito mais estável, né? A respiração muito melhor. Mas alguém operaria esse caso? O André estava pensando em não operar, ou então ver se o paciente não tem uma expectativa muito alta, correto? Isso. Alguém operaria esse paciente? Eu acho que eu operaria. Eu só fiquei na dúvida sobre a refração estática. Seria dinâmica uma melhor, não? No caso dele ser hipermétrope com 26 anos? Bom, é uma boa discussão. O que vocês acham? Faria a dinâmica, a estática, o meio termo? O que vocês fariam? Na minha opinião, eu acho que eu talvez operaria, mas em relação à refração, eu faria pela idade, né, do paciente, ter uma amplitude de acomodação, talvez fazer uma média entre a estática e a dinâmica, porque ele teria um benefício ali visual a longo prazo, talvez, sabe? Eu faria uma Perfeito. dinâmica regressiva ali, para ver até qual ele aceitava, o máximo que ele aceitava. Perfeito. Então, realmente, gente, o hipermétrope jovem, se você for operar, e ele tiver uma diferença significativa entre a dinâmica e a estática, procure fazer a correção o mais, vamos dizer, corrigir o máximo de hipermetropia possível que o paciente aceite. Porque, senão, você vai ter, além da regressão que é possível, você vai ter também, com a diminuição da amplitude de acomodação, esse paciente vai voltar a usar óculos num período menor. Tudo isso é explicado para o paciente, que às vezes ele fica um pouco míope no início, porque há uma certa hipercorreção imediata. Tudo isso tem que ser colocado para o paciente para ele não ser surpreendido com o resultado. Então, alguém operaria, se operasse, seria o quê? HPRK, H-LASIK, H-Fento LASIK e não operar? Nesse caso, seria H-Fento LASIK pela previsibilidade ali do flap, né? Menor chance de ectasia. Nesse caso, eu diria que a ectasia aqui, é muito difícil falar de zero, mas o paciente vai tirar no centro, uma córnea de 588, hipermétrope, né, uma córnea, um pentacam normal, a chance do paciente tiver uma ectasia tem algum fator aí que não é conhecido, porque não tem nenhum motivo para ter uma ectasia, né? Então, se eu fosse indicar o fento, não seria pela segurança da espessura. Mesmo um flap com 140 aqui, seria muito seguro, né? Não vai tirar praticamente nada no centro dessa córnea. Bom, então vamos lá, o que foi feito? Então,
Esse paciente chegou dos Estados Unidos muito esclarecido, já chegou falando de fento, porque ele já tinha feito uma avaliação nos Estados Unidos e lá propuseram para ele um fento LASIK. Então, ele já chegou sabendo qual que é a técnica mais moderna, aquela coisa toda. Então, ele não questionou nada quando eu falei de fento LASIK. Ele, então, aceitou fazer a cirurgia. Bom, o planejamento, então, nós já discutimos previamente. A gente deve tentar aumentar um pouco a correção da hipermetropia em relação à dinâmica, para que ele possa ter um tempo de independência dos óculos o maior possível, ok? Então, o planejamento foi aumentar 0,75 na hipermetropia, que está exatamente intermediário entre a dinâmica e a estática. O cilindro total, não faz sentido diminuir o cilindro, até porque ele tem esse cilindro também na topografia. Então, esse foi o planejamento. Todos de acordo aí? Então, continua, André. Pode passar o próximo. Isso. Tá. Então, 26 de junho. Realizado o HF LASIK, após muitas tentativas para fazer o flap em olho direito, flap com diâmetro menor que 9 milímetros. Deixa eu só fazer uma observação. Gente, quando você coloca o prisma de aplanamento para fazer o disco, o flap do LASIK com fento, ele te dá na tela do fento qual que é o diâmetro possível de acordo com aquele aplanamento. A hipermetropia, você tem que ter um diâmetro mínimo de 9 milímetros. Ele chegava a 8,7, 8,8, mas não chegava a 9. Aí eu pensei assim, puxa vida, e agora? Mas não teve jeito. Eu tentei muitas vezes, e eu não desisto fácil. Tentei muitas vezes. É aqueles pacientes que têm uma órbita que não colabora, um frontal mais proeminente. O certo é que não foi possível fazer um flap maior ou igual a 9 milímetros. Então, tem algumas opções numa situação dessa, André. Olha aí. Qual a conduta? Reduzir zona ótica da ablação e aplicar o oximer. Porque ele é possível fazer o flap, tá? Eu poderia ter feito o flap. Poderia fazer. Bastava eu diminuir um pouquinho a zona ótica. Reposicionar flap sem aplicar o oximer, reprogramar o HF LASIK, aguardar o desaparecimento das bolhas e fazer novo flap em seguida. Mas chegou a dar bolha? Não sei. Como é que é? Mas já chegou a aparecer as bolhas, né? Não, na verdade é o seguinte, eu pus isso aqui, mas eu não cheguei a fazer eu não cheguei a fazer o flap. Eu não cheguei a pisar no pedal. Isso aqui, se tivesse pisado no pedal, seria essa uma das opções. Mas eu não pisei no pedal, porque eu não queria fazer a ablação com um disco com menos de 9 milímetros. Reposicionar flap, programar flap com microcerátomo, reposicionar flap e programar HPRK, ou abortar o procedimento e cancelar refrativo. Eu acho que eu reposicionaria e faria com microcerátomo. Alguém tem alguma outra sugestão? Eu acho que eu abortaria, na verdade, e se aborta o olho direito e, consequentemente, o esquerdo também, né? O pior dos mundos seria se você operasse um olho só, né? Você ia gerar nele uma anisometropia que ia dar muito desconforto, né? Então, não deu para fazer um olho, não faça o outro. Alguém faria alguma coisa diferente aí? Nesse primeiro momento aí, acho que difícil. Até mudar a técnica, por exemplo, um PRK, acho naquele momento difícil. Então, abortaria. E depois reprogramar, né? Talvez um HPRK. Bom, então vamos ver o que foi feito. Levantei o paciente da mesa, levei para a sala de anamnese, lá no pós-operatório, né? E discuti com ele que, tecnicamente, não foi possível realizar o fento LASIK. Lembrando, gente, que esse paciente veio dos Estados Unidos para operar. Vocês imaginam a frustração dele. E eu expliquei para ele, fiquei lá um tempo bom explicando para ele que um flap menor, que foi possível, não daria um bom resultado refracional, que então, por uma questão de segurança,
eu abortei o procedimento, porque não foi possível fazer aquilo que estava programado. Então, vamos continuar aqui, André. Tá, 30 de outubro. Veja bem, Foi realizado o HPRK. 4 meses depois, esse paciente voltou dos Estados Unidos, No querendo sétimo, operar. Ele queria operar de todo jeito. no sétimo DPO, acuidade visual 0,7, AO sem correção. No 15º, baixa visual, aceita -2. E agora? Qual a conduta? Reoperar imediatamente o PRKO, refração de óculos ou outro? Eu acho que tem que esse -2, 0,7, né? Sem correção. Ou no 15º já era pior que 0,7? Se fosse 0,7, acho que daria para esperar um pouquinho para passar óculos para ele. Mas se tivesse -2, gente, o paciente tem visão menor que 20/400. É verdade. Aí eu passaria um óculos provisório para ele e explicaria que para guardar mais um pouquinho, não pensar em cirurgia agora de novo, não. Alguém faria alguma coisa diferente? Isso, gente, eu coloquei para ele a possibilidade de abortar o procedimento, olha aqui, abortar o procedimento, ou então, que como não era possível fazer o LASIK, existe uma outra técnica que não era ideal, mas que poderia corrigir com uma eficiência menor do que o LASIK, mas que seria alternativa para um caso como o dele. E quando ele voltou 4 meses depois, ele voltou decidido, já sabendo que seria um HPRK. Ok? Tudo de forma muito transparente. Mas e aí? Paciente com -2, o que aconteceu? Uma hipercorreção no pós-operatório imediato ali, eu acho que pode acontecer também, né? Mas e aí? Fazer o quê? Passaria um óculos provisório para ele, só para ele não ficar... Tá. Alguém faria alguma outra coisa diferente? Não precisa ser muito... É claro que esse paciente estava muito insatisfeito, né? Ele não estava enxergando nada. Esse paciente com +2 com -2, ele tem o equivalente esférico de +1. E o +2,75 com -4, ele tem o equivalente esférico de +0,75. Ou seja, a visão dele sem óculos não era uma visão tão ruim. Agora ela estava muito pior do que ela estava antes da cirurgia. Mas ele fica com esse -2 nos dois olhos? Estava com -2 nos dois olhos. Eu acho 15 dias muito cedo para reabordar. Acho que eu esperaria também um pouco e ver o que vai acontecer. Excelente. Então, realmente, gente, há uma hipermetropia, há uma hipercorreção, não tão grande assim, porque, na verdade, é que ele hipercorrigiu, né, você pôs uma correção de 3 e ele corrigiu 5. Isso aí não acontece. O que ocorreu ali, gente, é que esse paciente estava com espasmo de acomodação. Como é que eu sabia disso? Porque no pós-operatório imediato ele estava com a visão muito boa. Entendeu? Ele não vai ter uma hipercorreção do 7º ao 15º dia. Só a visão do olho direito já me deixou tranquilo. Se ele tivesse um -2 no pós-operatório imediato, com uma semana, eu faria uma cicloplegia nele para ver se era um espasmo de acomodação. Eu não precisei nem fazer, porque ele tinha uma visão boa no pós-operatório imediato. É evidente que isso era um espasmo de acomodação, que à medida que ele fosse se acostumando com essa nova refração, ele ia relaxando o músculo ciliar dele. Era um paciente que nós corrigimos mais do que a dinâmica, ou seja, já estava acostumado a acomodar. Quando você tira essa refração, ele continua acomodando, gera uma pseudomiopia. Ficou claro? Para frente. Aí, em 11 de janeiro, ele voltou, 60º DPO, sem queixas, feliz. Acuidade visual 0,9 AO sem correção e um raise anular AO. E foi orientado a controle periódico quando voltasse ao Brasil. Ok, está aí a topografia do pós-operatório. Ele tinha 40, 42, agora ele estava com 42, 44. Aquilo que eu falo com vocês. Você nem curva uma dioptria para cada dioptria corrigida e nem aplana uma dioptria para cada dioptria corrigida. E vocês observem que, apesar de ele estar com uma visão excelente,
Observe que o cilindro topográfico significava pouco. Ele tinha 2 e pouco, foi para 1,5, quer dizer, corrigiu meio na topografia. Aqui tinha 3,9, foi para 1,6, corrigiu 2, ele tinha 4. Então, a topografia, gente, é um exame complementar, não fica querendo tratar a topografia, não. O importante é que observe que houve um tratamento muito satisfatório no eixo da refração. O eixo do cilindro é contrário ao eixo da refração. Refração, eixo a 15, então a ablação aqui no 110, mais ou menos. E aqui observe que, como o cilindro era menor, uma ablação bem centralizada, isso me deixou muito tranquilo. Bom, esse paciente voltou para os Estados Unidos. Isso foi em janeiro de 2009. Ali é 2009, tá? Continua. Tá. Agora, 8 de dezembro, né? Isso. Terceiro 3 ano anos. pós HPRK. Relata piora da visão. Correção atual. Já voltou usando óculos. Muito insatisfeito. Mais 1 com menos 1 a 170. Mais 1,25 com menos 1 a 30. Na refração dinâmica deu mais meio com menos 0,75 a 150, 0,9. E mais 2 com menos 2 a 20, 0,9 também. E bio sem raise. Ou seja, teve uma regressão importante no olho esquerdo, mas ele estava usando um óculos assim, muito irregularmente. Ele falava que não tinha necessidade de usar óculos regularmente. Mas foi passado, ele foi para os Estados Unidos, lá fizeram uma receita de óculos para ele. Ele falou que não usava muito esse óculos, mas estava insatisfeito porque foi passado um óculos para ele. Bom, ele pegou e voltou aqui para encontrar uma solução. O que você faria com esse paciente, André? Dá para ver que o equivalente esférico do olho direito dele é praticamente 0, né? Não, no direito ele não queixava nada, estava queixando só do esquerdo. Se ele não tivesse queixa estenopeica e tal, nem realmente falaria, nem precisa usar o óculos, não. Lembrando que ele não tinha mais raise, ou seja, não foi raise que provocou essa regressão, se bem que ele pode ter tido raise no pós-operatório entre 1 e 2 anos, e que eu não tive contato com ele, mas ele voltou 3 anos depois e não tinha raise nenhum. E observa que a ceratometria, que era 42,5, agora foi para 42, ou seja, tem uma pequena regressão do direito, muito pequena. Agora, no esquerdo, era 42, voltou com 39, ou seja, ele perdeu 3 dioptrias e o astigmatismo aumentou. Ou seja, teve uma regressão da hipermetropia e do astigmatismo. O que você faria, André? Eu acho que... Um outro HPRK, um HPRK olho esquerdo, um H-LASIK com microcerato no olho esquerdo, manter o óculos. Eu acho que a visão dele tá boa, assim, sabe? Eu acho que, a princípio, não abordaria cirurgicamente de novo, não. Eu passaria nova prescrição André, de óculos. Existe uma máxima em cirurgia refrativa que eu falo todo dia. Quem tem que estar satisfeito é o paciente, não o médico. Ele estava muito insatisfeito. Muito. Então, eu proporia um HPRK só no olho esquerdo. Então, como ele não usasse o óculos regularmente, eu o convenci de que mantivesse o óculos e coloquei para ele aqui em cima do quadro, lê aí para nós. O paciente somente mora no México, usa óculos eventualmente. Coloquei a possibilidade de operar OE, LASIK com microceratum. Ficou de avaliar essa possibilidade. Manter controle no óculos quando vier ao Brasil. Exatamente. Ou seja, eu falei com ele que tinha recurso. Conversei prolongadamente com ele. Ô fulano, tem recurso, mas a gente pode fazer uma nova cirurgia nesse olho esquerdo, não há problema, eu te opero e tudo bem, sem problema. A questão é que a técnica mais indicada para você, o seu olho não permite. Eu até falei com ele uma coisa, o seguinte, eu posso te levar lá na clínica e programar para fazer um LASIK com microceratum, para ver se consigo encaixar o microceratum no seu olho, que às vezes a gente consegue um vácuo adequado, até porque o vácuo no microceratum ele é muito mais potente e sustentável do que com aquela seringuinha lá do anel de sucção lá, que a gente faz no fento. Então, pode ser, falei com ele, a gente vai lá, se conseguir fazer o flap, a gente aplica o laser. Se não conseguir,
faz tipo um test drive. Se eu conseguir colocar o anel de dicção lá, do microcerato, a gente faz o LASIK. Coloquei tudo isso para ele saber que tinha solução, mas forçando um pouquinho a ideia de que estava usando muito pouco óculos, vamos aguardar para ver como é que vai ser a evolução. E como ele tinha que voltar para o México, ele falou assim, então quando você voltar no Brasil, a gente volta, se estiver um grau pior, ou se tiver um olho direito não estiver bom, a gente reopera. Então, dessa forma, ele não foi reoperado. E ele voltou agora, aqui, ó, continua aqui, em agosto de 2022 ele voltou. 4º ano quadrinal zerado. Pós-operatório. Mais um com menos 75 a 145, 20/20, mais o 75 com menos 2 a 20, ou 30, 20/20 também. Qual a conduta? Manter óculos, não usa constante. Coloquei a possibilidade de tratamento em OE. Eu acho que manter do jeito que está. Eu coloquei para essas duas possibilidades para ele, e com o tempo, gente, aconteceu uma coisa interessante. Ele já estava vendo o seguinte, que ele tinha uma dificuldade. Ele precisava de usar óculos constantes, tinha muita queixa, astenopeica e tudo, apesar de ser um equivalente esférico baixo. Ele estava, de certa forma, satisfeito com o resultado. Aquilo que eu falo da hipermetropia, até quando é ruim, muitas vezes o paciente se sente que teve um benefício. Então, coloquei para ele, a hora que você sentir necessidade de usar o óculos constante, a gente volta a conversar. Como ele vem ao Brasil quase todo ano, ele ficou de voltar esse ano para a gente poder ver a possibilidade de fazer um retratamento do olho esquerdo. Eu falei com ele que eu vou tentar fazer um LASIK com microcerato. Se não for possível, a gente faz um HPRK, já é um grau bem menor, possivelmente ele vai ter um bom resultado. O que a gente aprendeu nesse caso aí, André? Número 1. Hipercorreção no pós-óptico precoce de HPRK LASIK não é raro. Oriente. Raramente é necessário cicloplegiar. H-LASIK com fento ou lâmina é superior ao HPRK. Baixas hipermetropias apresentam bons resultados com HPRK, nos lasers modernos. Quanto mais jovem, maior a regressão, em especial com HPRK. Seja transparente em caso de qualquer intercorrência. Seja solidário com a frustração do paciente quando o procedimento for abortado. A comparação com o avião é ótima. Melhor abortar a decolagem que pouso de emergência. Dê ao paciente as alternativas em caso de abortar o procedimento, inclusive desistir. O fato de morar longe não deve ser motivo para mudar nossa conduta. Em caso de necessidade de óculos após o procedimento, valorize o uso eventual. Reoperar deve ser pelo interesse do paciente e não do cirurgião. Em cirurgia refrativa, quem tem que estar mais satisfeito é o paciente e não o cirurgião. Gente, alguém quer discutir alguma coisa sobre esse caso? Vocês veem o seguinte, gente, o paciente vem dos Estados Unidos para operar e volta sem operar e você consegue manter uma boa relação médico-paciente. Isso é muito importante. O que mais o paciente já valoriza é você, primeiro, ser transparente, não querer enrolar. Segundo, você ser solidário. Não existe coisa pior para o paciente do que o médico falar assim, eu fiz tudo que podia, isso acontece. Poxa, você está sendo pouco humilde e está sendo assim, muito pouco solidário com a frustração do paciente. Isso é que estraga a relação médico-paciente. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Eu tenho uma dúvida, doutor Reinaldo. Diga lá. Naquele primeiro momento que o senhor falou que não deu para fazer o flap, né, com diâmetro maior que 9, você já podia ter tentado fazer com o microcerátomo? Tipo, abortado, e aí, em vez de fazer o HPRK... Sim, poderia. Só que o que é que aconteceu? Eu tentei tantas vezes que nas últimas vezes esse paciente começou a ter uma hemorragia subconjuntival, de tanto prender o vácuo, soltar vácuo, foram, sei lá, umas 8 vezes. O paciente já começou a ficar irrequieto, já começou a ficar pouco cooperativo, porque ele percebeu que tinha alguma coisa que não estava dando certo, pela dificuldade, eu abria demais o bléfaro e o paciente sentia dor, não tolerava o bléfaro, foi uma luta. A enfermeira tentando puxar o cílio, a pálpebra, o certo é que ele tinha uma órbita muito profunda e que provavelmente com microcerato também seria difícil. Mas como o olho dele já estava muito machucado pelas inúmeras tentativas, eu falei, se eu tentar o LASIK aqui agora, se der algum problema, esse paciente vai falar assim, doutor, não estava dando certo, por que você insistiu? Alguma coisa nesse sentido. Por que mudou? Nós tínhamos programado fento, por que não foi com fento, foi com outro? Isso não foi combinado.
Então, mudar em cima da hora, a técnica, gente, é sempre uma situação indesejável, porque o paciente está preparado para uma coisa e não para outra. Você mudar em cima da hora, uma cirurgia que não é urgência, o ideal é você sentar com o paciente com calma, explicar que não foi possível e falar com eles alternativas. Entendi. Obrigada. Pois não. Alguém mais quer fazer algum comentário? Arnaldo? Reinaldo, eu concordo com você, hipermétrope jovem, melhor não operá-la. Agora, lembrar o seguinte, esse paciente, ele, pelo fato de ele ter aí uma hipermetropia de +2, até 3 dioptrias, a gente consegue fazer um tratamento streamlined. Então, a gente não tinha opção de PRK para hipermetropia. Mas hipermetropia baixa, +1, +1,5, principalmente com componente cilíndrico importante, a gente pode fazer o PRK aí usando cilíndrico positivo, que o resultado também será bastante razoável. Ok? Vamos para o próximo? Então, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Vamos convidar a doutora Vitória para apresentar esse segundo caso, por favor. Gente, isso aqui é o Zugspitz. É uma das principais atrações lá da Baviera. É a montanha mais alta da Alemanha. Tem quase 3.000 metros. E é interessante que lá de cima você vê a própria Alemanha, o pico está na Alemanha, você vê a Suíça, você vê a Bélgica e você vê a Itália. Mostrando como é que é alto isso aí, né? E é um visual deslumbrante. Ali, lembrando que a temperatura lá em cima já chegou a -35 graus e ventos de mais de 330 quilômetros por hora. Então, você imagina pegar uma ventania dessa com um frio desse. Chega a nevar 8 metros de neve lá nas maiores nevascas lá. Então, realmente é um lugar assim meio que... e é um lugar de montanhismo também. Quem gosta de subir montanha, essa também ela tem trilhas para montanhismo. Muito bem. Então, Vitória, vamos lá. Vitória? Vitória está na sala aí? Oi, pessoal. Tô aqui. A Sofia, pede a Sofia me licença um pouquinho. Vamos lá. Desculpa. Paciente, primeira consulta, 35 anos, veio para fazer refrativa, encaminhada para o seu oftalmo. Usa lente de contato rígida há muitos anos. Terá que voltar em 11 de janeiro de 2022, que era uma recuperação visual rápida. Aqui só um detalhe aqui, Vitória, só para lembrar o seguinte. Essa paciente veio do Havaí. E ela veio com um relatório lá de uma clínica de óleo de Honolulu. Tá aqui. Uhum. Aqui estão os dados que ela veio com um relatório muito completo e ela precisava voltar rápido. Ela veio em dezembro e um mês depois ela já tinha que estar de volta lá para o Havaí. Então, ela queria uma técnica rápida. Então, quando tem uma boa indicação para LASIK, eu opto pelo Fento. Se o paciente quiser uma técnica, mas não tiver condições de usar o Fento, a gente faz com o microcerato. Então, continua. Isso é só fazer uma observação. O outro veio dos Estados Unidos. Esse feito no Honolulu. Excelente. Eu vi ali no relatório que ela tem uma suspeita de glaucoma, né? Parece. Uhum. Mas estava bio e fundo de olho no princípio. Não, estava tudo normal. Isso outra... estava normal. Estava normal. Estava tudo tranquilo. A refração dela, -4,75, -4 a -1,25 a 12. Ela tem uma córnea boa. Na verdade, você tem essa simetria ali, mas se você olhar pelos 43 e 30, né, você tem ceratometria boa, né? Uma paquimetria de 596 e 600. A princípio, nada me chama a atenção, não. Uhum. Você faria o que com essa paciente? Você operaria? Aí que vem, né? Ela quer voltar rápido, né? Você não pode ter nenhum problema, né? Então, eu orientar... aí tem que orientar a paciente. Se ela tivesse algum problema, eu orientaria que ela teria que ficar, ou ela teria que ter alguma referência para acompanhar ela. Não, sim, com certeza. Se ela tiver, né? Então... E você faria o quê?
dentro dessas circunstâncias, então, se ela tivesse, né, de acordo, entendendo todo o risco, aí eu faria ela assinar alguma coisa a mais. Eu poderia, aí ela quer essa recuperação mais rápida, aí seria LASIK, né? Tá. Seria a melhor técnica para ela. Lembrando, gente, fato. que o LASIK ainda é a técnica mais usada no mundo. Ela tem diminuído, mas ainda é a mais usada, porque no serviço de grande volume, é uma técnica cujo marketing é imbatível, né? Então, cirurgiões de grande volume fazem só LASIK. É um pós-operatório mais tranquilo, mais rápido, o paciente sai feliz no mesmo dia, né? Mas tudo bem. Mas o PRK tem ganho terreno. Então, você faria um LASIK nessa paciente? Sim, pelas circunstâncias, sim, faria. Tá. Então, foi programado um LASIK com fento. Tá aí, então continua aqui. No dia 15 de dezembro, ou seja, 6 dias após a primeira consulta, continua. Então, aí depois tem essas imagens de 4 horas após o procedimento, a cuidade 07, 06 sem correção. Parece que o flap está descentrado, né, nesse olho esquerdo aqui da paciente, não é isso? Se todo mundo está vendo, olha gente, aqui. o descentramento do flap? Sim. E é interessante, o fento, ele deixa uma cicatriz na borda mais intensa até do que o microcerátomo. Isso aqui é imediato, é 4 horas depois. Então, qual que seria a solução, Vitória? O paciente estava com a visão praticamente a mesma nos 2 olhos, 4 horas depois, quer dizer, já estava muito satisfeita com o resultado. Olha, deixar o flap descentrado tem um problema de que aí ele pode não se mover durante muito tempo, mas ele também pode mover, né? Com coisas diferentes. E outra coisa, é recente a cirurgia, então eu teria que reposicionar esse flap, né? Lembrar que você manter um flap descentrado, isso pode ter impacto na qualidade de visão e também facilitar o crescimento epitelial. Então, é mandatório que todo descentramento, estrias, você faça a reposição o mais rápido possível. É por isso que eu procuro fazer o primeiro pós-operatório no mesmo dia. Porque se tiver um descentramento, tiver uma estria, tiver um DLK, o tratamento vai ser mais precoce. Então, aqui está, então, aqui já a paciente deitada lá no bloco cirúrgico. Aqui é o dedo do Dr. Lucas, ele estava lá e ele acompanhou o caso. Aqui vocês veem direitinho onde que tem o descentramento, olha aqui. Não era tão insignificante, embora a visão estivesse boa. Então, foi de imediato, então, feito o reposicionamento. Aqui, isso aqui era para ser um vídeo. Aqui era para ser um vídeo. Ah, tá. Então, aqui está mostrando... Estão vendo aí? Agora o vídeo foi. Estão vendo lá na câmera do Blazer, né? Ué. Sim. Gente, ó, isso aí não é culpa minha, isso é coisa do Lucas, viu? O Lucas é que filmou isso aí. Deixa eu ver o outro aqui, está melhor. Aqui, ó. Então, a primeira coisa é marcar para você reposicionar o flap. Aqui do lado de cá, que ele estava bem posicionado, eu marquei para ter um redirecionamento da posição dele posteriormente. Então, você marca, vai ter que levantar o flap, lavar na interface e reposicionar. Aí você dá uma lavada e depois você reposiciona o flap de acordo com o alinhamento daquelas marcações.
E lembrando que depois que você reposiciona o flap, você entra com a cânula por baixo e continua irrigando, porque você também está saindo soro do lado direito. Você vai tirar qualquer impureza que esteja nos fornices aqui, com o flap na posição, ou seja, só entra na interface o soro que você está julgando, o BSS, mas não passa para a interface nenhum daqueles debris do fornice. Aqui, então, já está mostrando, então, antes do reposicionamento e após o reposicionamento, isso aqui no primeiro dia pós-operatório, já estava com 0,8, 0,7, sem correção. Então, aqui está, então, o relatório da paciente. E, como sempre, aqui está o relatório da paciente, veio com uma série de informações. E, como sempre que um paciente vem referenciado, eu faço um relatório. Aqui está o relatório que eu fiz para a médica lá que me mandou essa paciente. E expliquei que foi necessária a reposição do flap do olho esquerdo, procedimento feito no mesmo dia, a visão após remoção da lente terapêutica, etc, etc, etc. Bom, o que é que nós aprendemos nesse caso aí, Vitória? Toda técnica cirúrgica tem complicações, mesmo as mais avançadas. O flap com fenta é mais estável devido ao ângulo de computação. Em caso de descentramento ou estrias, o reposicionamento deve ser o mais rápido possível. O primeiro controle deve ser, de preferência, no mesmo dia do procedimento. Reposicionar o flap após alguns dias é mais difícil, as estrias se tornam permanentes, podendo ocasionar piora da qualidade visual. Seja transparente com o paciente, explique o que ocorreu e o que será feito. Fiz um relatório sobre o procedimento realizado, relatando o reposicionamento do flap. Muito bem, gente. É o segundo caso que eu mostro complicações com flap de fento-LASIK, que são muito raros. Eu tive que procurar muito para achar esses dois casos, porque é muito pouco frequente. Então, vamos lá, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Doutor Reinaldo, na verdade, não é uma pergunta, mas até foi uma discussão lá que o Renato Ambrosio comentou, que nos Estados Unidos eles autorizaram o pessoal que é militar a fazer fento-LASIK pela estabilidade do flap, justamente o que você está falando, porque fica tão posicionado de maneira, vamos falar assim, satisfatória, que agora eles permitem. Antigamente era proibido, só PRK, se eu não estou enganado, eu não sei as regras exatas. E é isso que o senhor realmente vê nos pós-operatórios, é bem mais assim, do que o eu não sei se é aliás, bem, falando, porque você né? vê que esse aí descentrou. Mas eu acho que a possibilidade maior, o paciente sempre vai negar de pé junto, mas provavelmente o paciente tocou no olho. Ele é orientado a não tocar, deixar aquelas conchas para dormir, mas é possível que, às vezes, todo o tecido que está em cicatrização, ele libera mediadores da dor. E a dor, quando é pouco intensa, porque não teve lesão epitelial, ela nos dá a percepção de prurido. O prurido é uma dor de pouca intensidade, mas a via é a mesma, é o trato espinotalâmico lateral. As vias são as mesmas. Tanto que, se você coçar muito um local, começa a doer, porque você aumenta o estímulo para a mesma via da dor. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, nada a comentar. Vamos em frente. Você já falou tudo. E vamos em frente. Vamos lá. Vamos convidar a doutora Ana Maria para apresentar esse terceiro caso, por favor. Isso aqui, gente, tem o home office e tem o home fishing. Eu, como pescador, resolvi fazer um pesqueiro mais perto de casa. Aqui já é uns peixinhos fritos aqui. Isso aqui eu espero um dia a gente poder ir lá para comer uns peixinhos fritos lá frescos lá do meu pesqueiro lá. Aqui, então, vamos lá. Quem que vai falar? Eu. Boa noite. Boa noite. Ana, diga lá. Paciente feminina, 27 anos, cliente desde 1996, fez controle de lente de contato em 1996 a 2003. Gente, Ana, só um minutinho, tem uma informação importante. Aquela paciente do fento-LASIK que eu apresentei agora, melhor que a Vitória apresentou, era uma paciente de 35 anos. Nós não falamos nada em deixar alguma mini báscula, deixar uma hipocorreção.
e eu fiz o tratamento total dela. Será que tem alguma explicação para isso? Ela tinha quantos anos? 35? É 35 e tinha 4,75. Poderia ter deixado ali, talvez, fazer um 3,5 no olho não dominante. Eu não falei nada disso, eu corrigi o total dela. Tinha alguma diferença? O que vocês acham? Às vezes ela não aceitou a báscula, ou até pelo trabalho dela, ou ela não quis mesmo. Poderia ser uma opção, mas não. Essa paciente, ela sempre viveu nos Estados Unidos, lembrar que o Havaí é um estado americano, então, essa paciente sempre viveu em ambientes com pouca exposição solar. Esses pacientes têm uma elasticidade da cápsula do cristalino muito maior do que as pessoas que vivem próximos ao Equador ou em países tropicais. A presbiopia nesses pacientes geralmente se manifesta em torno de 50 anos. Então, não faz sentido fazer uma hipocorreção num paciente que ainda vai ter muito tempo para desenvolver a presbiopia. Só esse comentário. Vamos lá, Ana. Tá, então, ela retorna em janeiro de 2013, com 44 anos, para avaliação de cirurgia refrativa. Na refração estática, do olho direito, menos 4,75, visão de 1, e no olho esquerdo, a mesma coisa. A conduta: não operar, PRK, AO com ametropia ou báscula, LASIK, AO, ametropia ou báscula. Ela fez... Então, na topografia aqui tem uma certa irregularidade, mas pode ser justificado pelo uso das lentes de contato, né? Eu avaliaria essa possibilidade, mas provavelmente... Perfeito. Aqui você está vendo um órpade, né? Uma córnea bem irregular. Você não pode operar uma córnea assim, gente. Tem que esperar estabilizar. E lembrando, paciente que é lente de contato, prescreva lente de contato. Fez uso de lente de contato aqui, quase 20 anos lá comigo. E quando ela não acaba querendo mais usar lente de contato, geralmente a superfície ocular já começa a dificultar o uso de lente, o paciente já presta, já está na menopausa. Então, a paciente optou pela cirurgia, mas tinha um córnea ainda com efeitos da lente de contato. Então, opa, o que eu fiz aqui? Bem errado aqui. Então, exatamente isso que você falou. Vamos suspender os da lente de contato, embora no prontuário não tivesse nada dizendo que ela estava fazendo uso de lente de contato. Normalizando, qual que seria a sua conduta? Seria não operar, PRK, LASIK, o que vocês fariam? Então, normalizando a córnea, eu acho sim que esse paciente teria uma indicação, né, se a córnea normalizasse, e veria a possibilidade de báscula. Né? E PRK ou LASIK? Então, poderia ser as duas possibilidades. Perfeito, gente. Não tem assim, qual que é melhor. Você pode falar qual que é mais seguro. Mas, se você tiver um raise muito grande no PRK, você vai falar assim, se fosse LASIK, não tinha isso. Então, todas as técnicas têm seus problemas. Então, você tem que ser bem transparente com o paciente para que ele possa também, você possa induzir a decisão dele de uma forma transparente. Então, essa paciente, depois de conversar muito com ela, optou por fazer um LASIK, uma báscula. Então, está aqui o tratamento, aqui, não sei se está dando para vocês verem, aqui está menos 4,12 no olho direito e menos 3 no olho esquerdo, tá? Aí está o consentimento informado. Ela foi operada, então, em 2013, uma báscula no olho esquerdo. Continua. Tá. Aí, no primeiro pós-operatório, realizado 6 horas depois da cirurgia, a gente vê aqui que o flap não está posicionado, né? Não está bem posicionado. Então, a conduta... Lembrando que é o seguinte, nessa época, gente, eu não tinha um sistema de documentação como eu tenho hoje. Então, eu não tinha fotografia. Então, eu peguei uma fotografia do Google. Nada nessas aulas é feita uma extrapolação, é feita uma simulação. Tudo aqui é dado real, de prontuário. Então, como eu não tinha fotografia, só para ilustrar, eu coloquei a imagem do Google. E o que vocês fariam no caso desse, então, Ana? Então, nesse caso de que não está bem posicionado, eu levaria a paciente para o centro cirúrgico, mesmo que ela estivesse assintomática, para reposicionar esse flap, porque quanto mais demora, né, mais risco de ter estrias, de ter alguma... Exatamente. E por isso é que eu faço o primeiro controle no primeiro dia.
porque eu consigo fazer a reposição disso aí antes que comece a criar memória. Depois que você tem aí vários dias, esse flap vai gerar uma memória, essas estrias vão ficar definitivas, vai ser difícil. Às vezes você tem que fazer até sutura para poder conseguir reposicionar o flap de forma adequada. Então, não vão nada de esperar, né? Paciente está assintomática, nada de esperar. É reposicionar o mais rápido possível. E aqui você vê que no prontuário original dela, que era físico, né? Está aqui, ó, 6 horas, flap olho esquerdo deslocado, com reposicionamento imediatamente. No caso, eu fiz lá na clínica mesmo, porque tem centro cirúrgico, então facilita, eu não tive que levar paciente lá no ocular laser. Então, vamos continuar. Aí, no segundo dia, ela volta questionando que a visão embaçou. Aí, no segundo dia, com embaçamento visual no olho esquerdo, a gente percebe que quase infiltrado mais central, parece, como está bem recente, pensaria um DLK, né? Sem dúvida, né? Uma imagem típica de DLK, ou também chamadas areias do Saara, entendeu? O vento faz essas ondas na areia, que dá essa impressão, assim, de uma coisa assim, tipo uma onda, assim, como se fosse uma areia, né? Num deserto. Então, qual que seria o tratamento? Qual a conduta? Corticoide, então, corticoide tópico, né? Porque está na fase inicial ali, apesar de já estar cometendo o eixo visual. Eu avaliaria, tipo assim, de hora em hora, corticoide de hora em hora, e avaliar a possibilidade de corticoide via oral também pelo fato de estar cometendo já o eixo visual, né? Também, tá? Eu avaliaria essa possibilidade. Apesar de estar recente, Perfeito. Isso, 20 dias. Aí, no 5º dia do pós-operatório, depósito na interface no então, olho lembrando, só um minutinho, Ana. Lembrando, então, que no primeiro dia foi entrar com corticoide tópico de 1 em 1 hora, de 2 horas, ou 3 em 3 horas, depende da gravidade. Quando você faz o tratamento mais precoce, você evita o melting. Quando o tratamento é tardio, é que aumenta a chance de melting. Então, muitas vezes você resolve só com corticoide tópico. O número de instilações vai depender da gravidade da DLK. No 5º dia já não tinha nada, não tinha mais DLK, mas apareceram os depósitos da interface. A visão estava muito boa, paciente satisfeitíssimo, que estava com um no olho que foi feita a metropia, e a Aguerum no olho que ela deixou, nós fizemos uma báscula. Ok? certo. Alguma dúvida? Não, até que não. 60 dias ela voltou reclamando muito. Tá com glare. Glare absurdo, queixando que as luzes estavam estourando tudo, ela não estava conseguindo dirigir, e ela não queixava, não era da báscula, ela queixava do glare, ou ofuscamento. O que você faria numa situação dessa? Deixa eu ver o lubrificante, corticoide. Então, um teste de sensibilidade para avaliar ali, sensibilidade para avaliar a qualidade visual dela, né? Porque nesses casos... Sim, pô, seria uma boa, um exame que nos confirmaria aquilo que a clínica já estava confirmando, né? Um teste de sensibilidade ao contraste, com estímulo diurno e noturno, seria interessante, realmente. Mas você faria mais alguma coisa? Porque o teste só te indicaria o que a gente sabe que vai acontecer, vai estar todo alterado, principalmente do estímulo noturno. Mas e para resolver o problema? Porque, assim, o corticoide aqui não vai adiantar, provavelmente mais, porque já resolveu o quadro do DLK, né? Mas como se fosse uma consequência do que aconteceu. Perfeito. Continuaria acompanhando mesmo a paciente para fazer um teste de sensibilidade de contraste para ver se está melhorando, mostrar para ela. Perfeito. Excelente, excelente conduta. A paciente, como ela estava muito desconfortável, uma pessoa muito ativa, eu tive uma conduta um pouco diferente. Eu passei para ela brimonidina. Tem uma gotinha na hora que você for dirigir, e ela falou que desapareceu. Não tinha mais glare, não tinha mais nada, e evoluiu muito bem com os pequenos depósitos da periferia sem sinais de DLK. Isso com 60 dias, tá bom? E ela evoluiu bem, mas como é um caso desafiador, até que no dia 7 de julho de 2013 ela volta, queixando. Isso o quê? 6 meses após a cirurgia.
Ah, e foi feito aquilo que você falou, ó. Foi feito no necessidade de contraste, mostrando que à noite estava péssima, né? De dia estava até razoável. O esquerdo, que teve mais problema, observe que estava até de dia, estava com perda de sensibilidade ao contraste. Esse exame, gente, é fabuloso. Ele nos ajuda a explicar e entender o que o paciente está queixando. Vamos lá. Aí ela retorna em 7/2013 com piora da visão de ambos os olhos, no olho direito -1 com visão de 1 e no olho esquerdo -1 a -1, um eixo de 30 com visão de 1. Na bio, TC irregularidade inalterada no olho esquerdo. Então, você observa aqui, olha a topografia dela. Aqui foi em março, né, de 2013. Ela operou em março, 60 dias após a cirurgia, ela estava com essa imagem aqui. Em julho, e já estava com 6 meses, a imagem permanece. E aí? E lá atrás, logo nos 60 dias, quando ela melhorou a DLK, nós vimos que tinha depósito na interface do olho esquerdo. Olha aqui, ó. No 5º dia, após ela melhorar da DLK, apareceram esses depósitos lá. E aí? Tem como voltar na topografia dela anterior? Só para ouvir uma coisa. Aqui. Não, essa aí é a pré-operatória. Agora depois. Ah. E essa aqui é com 60 dias e essa aqui com 6 meses. Tá descentrado aqui, né? Então, qual que é a leitura que você faz disso aí? Uma irregularidade, mas tem uma irregularidade muito grande. E na lâmpada de fenda a gente entende por quê. Porque ela tem um depósito que ficou na interface do olho esquerdo, sequela da DLK. Isso. E já estava também com, observe, 6 meses, paciente de 27 anos, de 44 anos, estava com -1. Paciente que estava muito bem no pós-operatório imediato estava com -1. O que você faria nesse caso? Então, eu acho que eu não... Então, tem que conversar muito com a paciente, mas eu acho que eu não faria nenhuma intervenção nesse momento, não. Gente, sempre, quando você fala assim, eu tenho que orientar o paciente, isso aí é pressuposto. Isso aí, nós devemos sempre estar explicando para o paciente as possibilidades, as alternativas, vantagens e desvantagens de nossa conduta. Tá certo? Isso aí é pressuposto. Mas uma vez já conversado com o paciente, o que você faria? Porque a visão dela, querendo ou não, tá, assim, com correção tá boa, né? Provavelmente mesmo com a qualidade ruim. Lembrar que isso aqui, gente, foi feito no período que ela estava com a DLK, tá certo? Depois ela não estava queixando mais nada, não. Ela estava com esse problema da baixa de visão, porque tinha um grau, apareceu um grau aí. Talvez continuar com óculos pela visão dela, né? Não, ela não estava queixando mais de baixa qualidade de visão, como era no início, por causa do DLK. Mas depois... Assim, a gente está com 44 anos. Se tá com essa miopia, ajudaria para a visão de perto também, sabe? Entendi. Mas você faria o que com ela? Receitava óculos, você levantava o flap nos 2 olhos, fazia uma limpeza no olho esquerdo e aproveitava e corrigia esse grau, fazia um PRK. O que você faria com a paciente? Se ela não importasse tanto de usar o óculos, eu manteria o óculos nesse momento. Foi o que foi feito. Por quê? Agora que é assim, tudo bem, eu também receitei um óculos. Por quê que não levantar esse flap e limpar esse crescimento e já fazer um laser para corrigir esse grau residual? Qual que seria o motivo? Então, pelo tempo que já passou, talvez, já tinha uma irregularidade estabelecida, talvez não teria tanto benefício uma nova limpeza, não sei. Acho que a qualidade visual dela também tá boa, né? Apesar de a qualidade visual está muito boa, com correção, sim.
Então, deixa eu explicar para vocês por que eu optei por não levantar o flap, fazer a limpeza da interface e aplicar o laser. Por um motivo. O problema todo estava no olho que foi feita a báscula. Se eu tirasse esse grau aí, eu reverteria a báscula. Eu deixaria essa paciente sem enxergar de perto. E outra coisa, se ela estava com um crescimento epitelial e ele estava estável, observe que aqui, ó, no mês 3, no mês 7, ele está a mesma coisa, significa que ele não está crescendo. Então, eu vou só observar. Porque você tira um crescimento epitelial e você pode implantar novas células ou deixar células que vai ter recidiva. Entendeu? Então, se eu tivesse que mexer por baixa divisão, eu mexeria no olho direito, que era o olho dominante dela, que estava inicialmente com 1. Mas se ela estava com visão 1 no pós-operatório imediato, é porque esse menos 1 aí, provavelmente, não seja resíduo refracional e muito menos uma hipocorreção, porque ela no pós-operatório ela estava com 1 de visão. Então, eu achei melhor não mexer nem no direito, nem no esquerdo, pelos motivos que eu falei, e mantive o óculos para ela usar somente quando fosse dirigir. E ela estava bastante satisfeita com essa situação. Continua aí. Em 7 de 2015, com visão, ela apresentava visão no olho direito, menos 0,75, com visão de 1 no olho esquerdo, menos 1 a menos 0,75, com visão de 1. Na bio, crescimento epitelial na borda do flap no olho esquerdo. Topografia e irregularidade inalterada do olho esquerdo. Então, a conduta foi manter óculos. Você observa que a área central está preservada. Por isso que ela não tem queixa. Isso aqui não é descentramento. Isso aqui, gente, já falei com vocês. Toda vez que você tem um depósito, uma cicatriz, e você dá muitas vezes um aspecto de uma depressão, como se fosse uma área aqui que tivesse uma perda de tecido, mas não é. Isso aqui é o contrário. Tem alguma coisa debaixo do flap, aparece essa imagem, que é um artefato que aparece em função do crescimento aí da epitelial que tem na borda do flap. O paciente está satisfeito, usa um óculos só para dirigir, quanto menos mexer, melhor. Por quê? Eu estou acompanhando a visão e estou acompanhando também com topografia para ver se está havendo uma alteração. Se o crescimento estiver indo em direção à zona óptica, ou em direção à pupila, ou tiver sintomas, então você deve intervir. Aqui agora nós já estamos em janeiro de 2016. E aí? Na bio, ilhas epiteliais na borda do flap do olho esquerdo, terceira irregularidade inalterada no olho esquerdo, o olho direito, menos 0,75, com visão de 1, no olho esquerdo, menos 1 a menos 0,75, com visão de 1 também. Então, continuou com os óculos. Observe, a topografia está exatamente a mesma, por isso é que eu não intervi. Quem garante que eu vou limpar isso aqui e depois não vai ter uma recidiva, às vezes até pior? Então, só observar. 4 anos, Ana, de janeiro de 2017. Na bio, invasão epitelial estável na borda do flap do olho esquerdo, TC irregularidade inalterada, cuidado visual 0,8, J1 sem correção. Manter Você óculos. observa que a visão dela do olho direito, quem tem uma dioptria de miopia, gente, tem uma visão no máximo 0,5. 0,25 dividido por meio, né? Vai dar 1. Vai dar meio. Então, não faz sentido você imaginar que aquele 1 que apareceu ali, ele ia se manter, já que no pós-operatório imediato estava hemétrope. Então, mantive óculos. Agora, em 2017, ela voltou por outro motivo. Se você acompanha o paciente, você vai ser capaz de tratar todas as intercorrências a ver com herpes facial. Foi tratado, evoluiu muito bem. Em 2022, nós estamos falando agora de 10 anos, né? Quase 10 anos, 9 anos após a cirurgia. Observe aqui o crescimento epitelial, topografia totalmente estável, manter óculos para dirigir. Olha quando menos é mais. Seria imprevisível se eu mexesse nesse crescimento epitelial. Ok? Então, vamos lá, Ana. O que nós aprendemos com esse caso aí? Mais um problema com flap.
O deslocamento do flap no pós-op imediato não é comum, mas o tratamento deve ser o mais rápido possível. O primeiro pós-operatório deve ser, de preferência, no mesmo dia da cirurgia. A orientação para dormir com a proteção e não tocar os olhos operados deve ser dada de forma enfática. DLK, causa desconhecida ou multifatorial, ocorre em surtos. Quanto mais precoce e intenso o tratamento com corticoide, menor o risco de sequelas graves, MELT. A paciente foi orientada para a gravidade da DLK. Assim, não cogitou uma reoperação, já que o risco de recidiva era significativo. Porque podia ter recidiva do crescimento epitelial, como também uma nova DLK. Quem sabe podia ter uma DLK até mais grave, com MELT, então vamos mexer só se for muito necessário. Isso. Usar óculos para situações como dirigir não deve ser considerado um fracasso da cirurgia, já que a maioria das atividades pode ser feita sem correção, além da ótima visão para perto. Uma rotina que adoto é tirar uma foto do olho do paciente em seu próprio celular, com o objetivo de comparar no controle seguinte. Demonstramos transparência e colocamos a responsabilidade do paciente em fazer os controles periódicos. Devemos nos colocar à disposição em caso de qualquer novidade. Levantar o flap para a limpeza da interface apenas se tiver sintomas, piora da visão ou crescimento em direção ao centro da pupila. Casos como este não me trazem saudades de LASIK. E realmente não traz, não. Bom, mas, como eu falei, o deslocamento, essas complicações são muito raras. Mas quando acontece, pode ter um desenrolar meio complicado. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Quando a gente faz... Reinaldo. Diga lá, Arnaldo. O DLK é o típico exemplo, a típica intercorrência que justifica a necessidade de a gente ver o nosso paciente com 24 horas de cirurgia. DLK é um quadro que pode se instalar em poucas horas. Então, aquele paciente que eventualmente foi operado numa sexta-feira de manhã ou na véspera de um feriado, é obrigatório que a gente veja esse paciente no dia seguinte, porque se realmente tiver um DLK se instalando, a gente já entra com o tratamento que é o corticoide aí, tópico de hora em hora, para poder debelar o quadro. Não se justifica você fazer um LASIK, seja com fento, seja com lâmina numa sexta ou numa quinta-feira, e ver esse paciente 4, 5 dias depois. Se tiver um DLK, você já vai pegar o paciente MELT, já não tem muito o que fazer. Ok? Então é isso. Bom, esses eram os casos de problemas com flap. Eu custei achar esses casos aqui, porque são muito raros. Agora, tem um caso aqui, que é o último, que é um caso realmente muito inusitado. Isso aqui é um edifício belíssimo lá em Viena, que é o Parlamento Austríaco. É maravilhoso esse prédio, parece o Partenon lá de Atenas. Mas esse caso aqui é um caso que a gente vai tentar... É um caso longo, mas é porque tem um final meio assim, inusitado. Então, eu quero trazer, porque é uma alternativa que você pode lançar a mão quando algo não vai muito bem. Então, quem vai apresentar esse caso para nós, Arnaldo? Para fechar com chave de ouro, é a doutora Carolina. Ótimo. Vamos lá, Carolina. Coloca a tela cheia, doutor Reinaldo? Aí. Pois não. Um paciente masculino, 41 anos, em 2017 veio para avaliação de cirurgia refrativa. Correção atual, mais 1,75, com menos 4,5, 180, visão de 0,8. E mais 3, com menos 4 a 5, visão de 0,8 mal. Paquimetria de 582 e 570 e alguma coisa. Então, conduta. Eu sei desse caso porque eu estava no centro cirúrgico no dia. Você estava lá. Então, deixa outra pessoa apresentar, então. Você pode apresentar. Você já conhece o caso. É igual o Grande Sertão Veredas, só não pode contar o final. Sim, eu sei porque a gente já conversou sobre isso. Então, esse aplanamento aqui é porque de uma cirurgia de pterígio, né, que ele já tinha feito. Então, alterou bastante a topografia. Só lembrando aqui, só fazendo uma observação, a Carolina está indo toda semana lá na clínica e está tendo a oportunidade de ver esses pós-operatórios.
Porque a gente mostra a cirurgia, vai lá e está tudo bem. Mas a gente tem que ver também como é que estão esses pacientes no pós-operatório imediato e a longo prazo. E ela está tendo a oportunidade de ver pós-operatório lá de muitos anos, 10, 20 anos, para ela ver Sim. como é que estão as coisas, né? Então, vamos lá. Então, conduta, não operar, PRK ou LASIK. Bom, então, paciente hipermétrope, acho que operaria um LASIK por ser hipermétrope e com microcerátomo por conta dessa opacidade que ele tem na córnea. Perfeito. Gente, é muito importante lembrar que o fento, onde tem opacidade, aqui está tipicamente a imagem de pterígios nasais, certo? E esses casos que deixam opacidade, a cicatriz, então, frequentemente, o laser com fento não vai cortar o flap naquele lugar. Então, não adianta você tentar fazer com fento que não vai dar certo. É melhor você fazer com microcerato. Então, continua. Aí, lembrando que nessa época eu não tinha fotodocumentação, então eu estou mostrando uma imagem do Google, para vocês verem como é que o pterígio deforma a córnea. Olha aqui. Sim. E então, aí? o paciente tinha histórico de cirurgia de pterígio no olho direito, na biomicroscopia ele tinha cicatriz de pterígio no olho direito, e no olho esquerdo ele tinha um pterígio de grau 3. Aí, do mesmo jeito, agora eu já sei, né? Que primeiro, antes de qualquer coisa, operar o pterígio do olho esquerdo. Porque você veja bem, se tem uma deformação, um astigmatismo muito alto, apesar do astigmatismo não ter sido corrigido na cirurgia do olho direito, cada caso é um caso. Sim. Então, a melhor coisa seria realmente fazer a cirurgia do olho esquerdo, do pterígio, porque era um pterígio importante que podia estar causando essa irregularidade da córnea. Tá certo? Sim. Mesmo que, como repetindo, no olho direito não houve diferença após a cirurgia do pterígio. Então, como a gente não tem história pregressa, vamos fazer o que é certo, tirar o pterígio primeiro. Então, tá aí, continua aqui agora. Então, ele veio em 2017. Isso. E observe que em 2019, depois de ter dado o pterígio, é que ele foi... Voltou para avaliação da refrativa. Exatamente, em 2020. 3 anos depois que ele veio para avaliar refrativo. Então, no olho direito, ele tinha mais 2,5 com menos 5,5 a 180, visão de 0,8. E no esquerdo, mais 1 com menos 1,5 a 180, visão de 0,8 também. E tinha feito um mapeamento ali também com uma... Estava tudo bem. O que chamou atenção nesse caso aí, Ana? O olho direito progrediu, né? A correção dele, tanto o astigmatismo... Mas tem uma coisa aí que chamou muito atenção. Por isso que eu trouxe esse caso. Depois que operou o pterígio do olho esquerdo, a refração do olho esquerdo melhorou muito, né? Gente, olha aqui como é que era a refração com o pterígio. Se você fala assim, mas no direito não corrigiu nada. Eu não sei como é que era a história dele. Ele já chegou operado, eu não sei quanto que ele tinha. Mas ele tinha 3,6, qualquer coisa. O certo é que o certo é tirar o pterígio primeiro, e observe que se você tivesse feito uma cirurgia com mais 3, com menos 4, olha o que você tinha feito com o paciente. O paciente tem uma refração real de mais 1 com menos 1,5 a 180. Ok? Certo. Mas a cicatriz ficou, mostrando que não adiantaria tentar fazer um fento aqui que não resolveria. Bom, então, em 2020, a refração está aqui e tal. Qual seria a conduta depois aqui mostrando a topografia? Olha que curioso. Antes da cirurgia, refração, mais 3 com menos 4. Ceratometria, 40 e 44, nós chamamos de 4. Você corrige o pterígio, tira o pterígio, a refração cai para mais 1 com menos 1,5 e o cilindro aumenta. 6,3. São coisas, gente, que é difícil você explicar. Na verdade, aumentou porque a cicatrização pós-retirada do pterígio deformou a córnea. E como a topografia é um mapa simulado, pode não ter nenhuma clínica esse astigmatismo de 6, como, na verdade, não tem. O astigmatismo real é aquilo que ele aceita na refração. O resto você não tem que preocupar. Até porque você não deve tratar o exame. O exame é complementar. Sim. Continua. Então, agora, ele tinha
em 2020, mais 1,5 com menos 5,5, 180, e mais 1 com menos 1,5, 180, que leucoma nos 2 olhos nasal. Então, eu faria um H-LASIK. Mas não foi proposto para ele fazer um H-LASIK e o paciente acabou optando por questões de plano de saúde, essa coisa toda, optou por fazer um PRK, um HPRK. E aí? Qual seria o planejamento? Lembrar que não é um paciente jovem, nós estamos falando de um paciente que em 2017 tinha 41 anos, agora ele está com 44, né? 44, 45 anos. 43, não? Ah, não, 2020. Era 41 em 2017. 44 anos, quer dizer, não é um paciente jovem. A gente sabe que pacientes, quanto mais jovem, mais regressão tem. Esse aí não é um paciente jovem. E aí? Fazer o que com esse paciente? Mas ele aceitou báscula? Ou não chegou a falar sobre isso? Valeria a pena. Todo paciente presbita, gente, principalmente hipermétrope, eles toleram muito bem uma báscula. O paciente hipermétrope, a gente não chega nada de perto. Quando você deixa uma pequena miopia, ele fica muito satisfeito. Então, a ideia, então, era fazer uma báscula, uma hipercorreção no olho direito. O olho esquerdo dele foi feito um teste, ele aceitava mais 1,5 no olho direito, e aqui está o planejamento. Mais 4, 2,5 com mais 1,5, mais 4 com menos 5,5. Então, foi feito um tratamento com cilindro positivo, e eu falei assim, gente, ele vai tirar essa... o laser vai ablar em cima da borda lá do pterígio. Talvez tire até melhor essa cicatriz. A mesma coisa no olho esquerdo, só que o olho esquerdo foi feito para emetropia. Aqui está mostrando aqui, ó, mais 1 com menos 1,5 usando o cilindro positivo. Ok? Então foi feito um HPRK com uma báscula no olho direito. Certo. Isso em setembro de 2020. Alguma dúvida? Não. Doutor Reinaldo, tem algum caso que o senhor não usa cilindro positivo nesses casos de hipermetropia, por exemplo? Se o paciente tiver... tá, entendi. Se o paciente tiver, por exemplo, uma opacidade central da córnea, quanto mais o cilindro tira mais do que o esférico. Então, você poderia se beneficiar do cilindro negativo fazendo uma ablação com o cilindro negativo. A questão é que o laser, frequentemente, ele já alterna para cilindro positivo. A alternativa seria, por exemplo, paciente que tem uma sequela de conjuntivite viral, infiltrados subepiteliais. Você poderia fazer primeiro o cilindro, com o cilindro negativo, e depois você poderia fazer a hipermetropia. Seria uma alternativa. Entendi. Bom, aqui então está o planejamento cirúrgico, com a hipercorreção do olho direito e para emetropia do olho esquerdo. Então, vamos lá ver o que aconteceu. Continua aí agora. Então, em setembro de 2020, ele foi submetido ao PRK em ambos os olhos, com hipercorreção do olho direito. Em junho de 21, 9 meses de pós-operatório do HPRK, a refração dinâmica era mais 1,5 com menos 4 a 180, visão de 0,7 e plano do olho esquerdo. Olha que coisa estranha. Ele teve uma regressão praticamente total do olho direito. O olho direito foi feito mais 4 com menos 5,5. Teve uma regressão de 3 de hipermetropia com 1,5 de astigmatismo. Quer dizer, uma regressão absurda no olho direito. O olho esquerdo continuou plano. Observe que tinha 38 por 45, foi para 39 por 45, depois voltou para 38 por 46. O esquerdo era 40, 44, foi para 37, 44, 40, 44. Praticamente não alterou a topografia, embora tenha feito a correção. E por que não alterou? Porque a ablação foi muito periférica. A parte central, onde é medida a ceratometria, manteve praticamente a mesma. Muito bem. E aí? 9 meses. O que você faria?
9 meses, ele provavelmente estava insatisfeito, né? Uhum. Então, acho que 9 meses já é seguro para pensar numa reabordagem. Bom, Aí, lembrar que esse paciente está com 44 anos, tá hemétrope de um olho, ele tinha mais 3 com menos 4, hipermétrope do outro, porque esse olho é hipermétrope do clássico. outro. Mas só que o equivalente esférico dele é praticamente plano. É, menos 2. Então, será que ele está muito insatisfeito? Fiz um teste em sensibilidade ao contraste para ver como é que estava a qualidade de visão e estava horrorosa no olho direito. Perdas difusas de urna noturna. E no olho esquerdo estava muito bom. Tá. Estava borderline. Isso é muito bom. Um paciente operado de hipermetropia, com cicatriz na córnea, com alto astigmatismo, está muito bom. Então, está aqui com 9 meses. Observe aqui como é que a topografia praticamente voltou aos níveis pré-operatórios. Uhum. Os 2 olhos. Olha que interessante. Se você fosse tratar a topografia, você ia retratar o olho esquerdo. Olha aqui, 40 por 50, 40 por 50, 40 por 46. 44, 70, 44 e 33. Ou seja, está a mesma coisa, no entanto, o paciente está feliz da vida. Por quê? Bom, então vamos aplicar o laser no olho direito, receitar órbita, tá lente de contato no direito, basta. O que você faria? Ou alguém tem alguma sugestão para esse paciente? Ele está com mais de 1,5, com menos 4 a 180. Eu acho que eu reabordaria o olho direito. Então vamos conversar com ele. O paciente, isso está com 9 meses, ele não usava óculos e na verdade, ele estava usando o olho direito para perto e com a visão bastante satisfatória para ele. Lembrar que é um paciente que a vida toda usou óculos, quando veio a presbiopia, a visão dele ficou muito ruim para longe e perto, de repente ele tem uma visão muito boa de longe com o olho esquerdo e tem um astigmatismo biópico que está dando para ele uma visão que, segundo ele, estava atendendo a necessidade dele. O paciente não usava óculos e não tinha queixa. É surpreendente, mas a gente tem que ver o que é que o paciente, a expectativa dele. O paciente estava satisfeito. Você tem que considerar que isso aqui não é um jovem que era hemétrope, isso aqui era um paciente presbítero, que era um hipermétrope importante, com uma presbiopia já bastante instalada. Então, o fato dele não usar óculos, isso para ele dava para ele uma satisfação muito grande, porque ele usava o olho direito para perto. Então, ele ficou muito satisfeito, não com dúvida. Gente, quem está satisfeito, você não mexe. O bom é inimigo do ótimo. Sempre que o paciente está bem, que você inventa fazer qualquer coisa, isso é muito comum em cirurgia plástica. Você acaba metendo o pé pelas mãos e fica pior do que estava originalmente. Então, o paciente satisfeito, gente, não tira a satisfação de ninguém, não. Deixa ele feliz lá do jeito que está e pronto. Acompanha. Certo. Então, o que nós aprendemos com esse caso? Então, o cirurgião refrativo deve atender a expectativa do paciente, não a sua. Reoperações reduzem a precisão do laser. A cicatriz após cirurgia do pterígio pode ter interferido no resultado refrativo. O pterígio, com frequência, gera um astigmatismo a favor da regra. A sua remoção deve reduzir o astigmatismo. No entanto, a cicatriz após a evolução de muitos anos manteve a irregularidade da córnea mesmo após a remoção do pterígio. A topografia teve pouca ou nenhuma alteração com o tratamento. No entanto, houve uma correção adequada do olho esquerdo. Apesar do péssimo resultado refrativo no olho direito, devemos avaliar a função visual bilateral antes de indicar um novo tratamento. Uma nova refrativa no olho direito poderá ter um resultado imprevisível. A correção refracional do astigmatismo secundário é menos previsível. O paciente tem que aceitar esta limitação. Não trate o exame, topografia é um exame complementar. Corrigir o cilindro que o paciente aceita para melhor correção e não o cilindro topográfico. Então, vocês observam, a topografia pré e pós. Pré e pós. A mesma topografia, é surpreendente esse caso. E, no entanto, ele estava muito satisfeito. Um paciente que tinha mais 3 com menos 4 e mais 1 com menos 4. Quer dizer, mais 1 com menos 1,5. Então, mas o caso continua. Sim. Então, vamos lá. Em 22, aquilo que estava tudo muito bem, se você não manda o paciente voltar regularmente,
dá alta para ele, ele vai procurar outro para resolver o problema que porventura apareça. E ele voltou em um ano praticamente depois, com piora da visão do olho direito. Então, em fevereiro de 22, ele queixava piora da visão do olho direito, refração de mais 3, com menos 5 a 180, visão de 0,6, e no olho esquerdo era plano, visão de 1. E na biomicroscopia, opacidades da segunda opacidade secundária à cirurgia de pterígio. Então, PAC ultrassônica 564. Você vê que é a mesma que ele tinha antes, né? Porque você não tirou nada no centro, né? Você fez um cilindro positivo. Então, agora ele está insatisfeito, já aumentou, piorou a refração. Eu faria uma Galasic, mas orientando ele que pode ser que evoluiria de novo a hipermetropia, né? Todo mundo de acordo? Ou vão fazer outra coisa? Hã? E com microcerátomo, né? Pois é, mas alguém... Todo mundo está de acordo com a Ana aí? Aí a Ana Carolina está falando... Né? A Ana Maria Carolina? Maria Carolina. Ah, tá. Pois é, porque a Ana não estaria acompanhando, não, ué. Só que tem esquisito. É a Maria. Então tá bom, Maria. Continua aí. O que se faria, então, uma Galasic? Todo mundo está de acordo com a Maria Carolina? Alguém não faria nada? Alguém faria outra coisa? Todo mundo de acordo? Então, vamos lá. Vamos ver o que foi feito. Então, a conclusão da história aqui é que tem uma regressão total do PRK do olho direito. Então, foi proposto ao paciente, 2 anos e 7 meses após o HPRK, fazer um H-LASIK. E aqui está. Agora, em julho de 2023, vocês acompanharam lá. Foi. Então, no pós-operatório imediato, acuidade visual do olho direito e AGR2 sem correção. E voltar com 60 dias e manter sem correção. A biomicroscopia dá para ver essa opacidade aí, né, nasal, com o pterígio querendo recidivar. Vocês estão vendo aqui, gente? Aqui é o olho esquerdo, que foi retirado o pterígio e teve a regressão do astigmatismo. Não tem praticamente cicatriz nenhuma. Agora, o olho direito, gente, aqui está a borda do flap, e observa a cicatriz que tem aqui da cirurgia que foi feita anteriormente. Observe aqui em maior aumento. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, ó. Olha aqui. Estão vendo melhor aí agora? Sim. Pterígio. Olha a cicatriz aqui do pterígio. Ela que manteve esse alto aqui. Esse aqui é do olho direito. Mantendo esse astigmatismo alto, apesar da retirada do pterígio. Aqui está a borda do flap. Ok? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Maria, vamos lá, continue aí agora. Tá, então a evolução deste caso foi surpreendente. Houve regressão total do HPRK apenas no olho direito. O resultado do Excimer em alto astigmatismo misto é melhor que em astigmatismo simples. A regressão após HPRK é maior em pacientes jovens. Não é o caso. O primeiro tratamento realizado no olho direito, de mais 4 a 90, e no olho esquerdo, de menos 0,5, mais 1,5 a 90. Ah, tá. Só para falar que foi o que foi feito, né? Positivo. O H-LASIK do olho direito foi a alternativa encontrada para melhorar a visão do paciente. Sim. Então, esse aqui é o seguinte, ou você deixava do jeito que está, ou então fazia um H-LASIK, que foi o que foi feito. E a paciente, pelo menos no momento do pós-operatório imediato, o paciente estava muito satisfeito. Bom, eu quero ver agora as dúvidas de vocês, as perguntas. Eu só fiquei, nem é desse caso, do outro caso que eu queria ter perguntado, quando a gente vai fazer báscula, tem que ter alguma coisa diferente no
no termo de consentimento, ou você só registra mesmo no prontuário e fala que o paciente aceitou e... Não sei, Eu eu fiquei... acho o seguinte, que o correto seria você colocar essa possibilidade e você explicitar. No consentimento informado, tem tanto tempo que eu fiz, eu nem lembro se eu coloquei lá isso como uma possibilidade. Mas se você quiser colocar, fazer um termo à parte, complementar ao consentimento informado, para que não reste dúvida, eu não acho nada de errado. Eu acho que é até uma informação maior para o paciente ter mais responsabilidade naquilo que tá sendo dado para ele. Agora, como eu ponho tudo no prontuário, quando o paciente questiona alguma coisa, eu viro e falo com toda a educação. O senhor fulano de tal, senhora fulano de tal, no dia tal que a senhora esteve aqui, está anotado no prontuário que a senhora optou, que nós fizemos um teste de lente, que a senhora ficou satisfeita de deixar um olho para perto, melhor para longe. A senhora está lembrada disso? O paciente não tem como negar, está escrito. Sim. Então, você refresca a memória do paciente, é melhor do que você, porque tem um documento assinado, você mostrar o documento, né, esfregar na cara do paciente o documento, isso vai ser muito ruim. Então, converse numa boa com o paciente, lembre ao paciente que foi uma opção, que foi discutido com ela, essa possibilidade, que às vezes no início a pessoa não valoriza, mas eu sempre falo para a mulher o seguinte, é uma frase que ela é lapidar. Quando o paciente está reclamando muito da báscula, somente nos primeiros dias, eu viro para ela e falo assim, depois você me conta, quando você for num restaurante com suas amigas, que estiver todo lá procurando aquele óculos para ler o cardápio, você vai ler sem óculos. Aí depois você me conta qual vai ser a sensação. Ah, mulher preocupa com outra mulher, não preocupa com homem, mulher preocupa com outra mulher. Então, se você faz esse confronto, isso gera nela assim, uma autoestima, vai lá em cima. Então, elas ficam muito felizes. Ou vocês acham que mulher veste bem para outra mulher, para o marido? Não, veste para outra mulher, o marido nem sabe que roupa que ela está usando. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, Arnaldo. Reinaldo, pode falar. Eu quero seus comentários agora. Reinaldo, a monovisão, quando bem indicada e o paciente já tem uma experiência prévia em monovisão, o resultado é excelente. Então, é um recurso que o paciente presbítero, principalmente no hipermétrio presbítero, o resultado é excelente. Como eu já comentei em várias oportunidades anteriormente, eu não gosto de operar hipermétrio jovem. Agora, o hipermétrio presbítero, realmente ele é um ótimo candidato e, normalmente, eles ficam extremamente satisfeitos, principalmente as mulheres, como você já comentou aí anteriormente. Ok, é verdade. Isso aí é sem dúvida. A gente tem que, quando você faz uma cirurgia, você tem que deixar o paciente bem esclarecido sobre o que a cirurgia pode oferecer. Hoje, a propósito, Arnaldo, até chegou um paciente lá que hoje está com 35 anos, eu o operei há mais ou menos uns 10 anos. Esse paciente, ele tinha uma hipermetropia elevada, estava com 25 anos, mas também com astigmatismo muito elevado. E ele ainda tinha uma pequena ambliopia num dos olhos. Mas você operar um paciente mais jovem, com alta hipermetropia, alto astigmatismo, ainda amblíope? Porque eu operei o paciente, não o olho dele. Esse paciente, ele é surdo e mudo. Ainda não enxergava. Então, engraçado que ele já foi lá no consultório tantas vezes que eu, sem saber linguagem de Libra, a gente se comunica muito bem. É curioso, só na base do gesto. Estou conversando, já aprendi os gestos dele mais ou menos, e a gente vai se conversando muito bem. E ele hoje esteve lá fazendo uma revisão. Está com uma hipermetropia leve, não usa óculos, tem 10 anos, está com 35 anos. E é aquilo que eu falo sempre. A hipermetropia, mesmo com a regressão, ela traz um benefício para o paciente. O paciente que antes era totalmente dependente do óculos, você reduz sua dependência. Se o paciente entender que isso é o que é possível, ele vai ficar muito satisfeito. Tá certo? Muito bem, gente. Vamos, amanhã, 19h30, pessoal. Isso. O que é amanhã, hein? Que eu tenho que separar os casos aqui.
Que é qual que é o programa amanhã? Hã? DLK. DLK? É. Ah, mas já mostrei DLK hoje. Então, vou achar mais DLK aqui para amanhã. Quem que Doutor vai falar para Reinaldo, nós? Ah, pois não. só uma dúvida. Esse H-Lasik que você fez nesse paciente foi com fento ou foi com Não, microcerápido? não. Por causa das Lembre-se que ele opacidades tinha do uma... pterígio, né? Isso, não poderia ser feito com O fento. microcerápido, né? Isso, ele tinha cicatrizes importantes. E o microcerápido, gente, diferente do fento, ele sai igual um trator cortando. Eu já comentei com vocês que eu fiz muitos casos de LASIK. Quando eu fazia só LASIK, pegava pacientes com pterígio, cortava a cabeça do pterígio, sangrava para... Ah, esse caso sangrou muito, inclusive, porque tinha uma cicatriz que estava no eixo, no perímetro ali do flap, do corte do flap. E sangrou muito. A Maria Carolina, que estava lá comigo, ela lembra. Fiquei um tempão lá usando fenilefrina para poder estancar a hemorragia, para não deixar sangue na interface que pode dar um DLK. É uma das causas de DLK. Então, o ideal é até você usar um corticoide ou uma fenilefrina antes para que você possa fazer uma vasoconstrição. O ruim da fenilefrina é que o paciente tem uma midríase e essa midríase leva a uma fotofobia muito importante. Mas, nesse caso que você tem uma cicatriz, você não pode fazer com fento, porque o fento não vai cortar em cima da cicatriz. E nesse caso, então, foi feito com microcerato. E, gente, o microcerato também é uma ótima alternativa. Eu já fiz milhares de LASIK. É porque a gente pinça os casos que deram problemas. E a maioria desses casos que deram problema são casos que são referenciados. Mas não tem que ter medo do microcerato. Vocês vão aprender a fazer cirurgia com microcerato. Arranje um bom candidato para LASIK, que eu vou ensinar vocês a fazer o LASIK com microcerato. O Arnaldo também vai, o Lucas também vai. Porque é uma técnica muito boa e ainda é mais usada. Porque muitos locais não tem o fento. Então, o microcerato não é muito usado. Na cirurgia de pterígio, a gente pode usar, eu uso nos meus pacientes, tafarate de brimonidina, ali no perioperatório. Ah, tá, porque é um alfa-agonista, exatamente, é uma boa também. Sem efeito colateral, uso em todo, cirurgia fica limpinho. Perfeito, e a brimonidina tem a vantagem que não faz midríase. Sim. Bem lembrado, realmente. Inclusive, eu vou lembrar de deixar lá no Ocular Laser uns frascos de brimonidina também, porque às vezes a gente precisa e não tem. Nesse paciente a gente usou um pouquinho. Ah, usamos brimonidina, né? Uhum. Ah, tá certo. Tá vendo? É tanto caso que a gente nem lembra. Mas realmente eu estou lembrando agora. Depois a gente usou brimonidina, melhorou. Mas é isso aí, gente. Então amanhã nós vamos falar sobre DLK. É um assunto também muito importante, porque anda meio sumido, mas isso aí é uma questão assim é episódico. Isso aí é epidemia. De vez em quando aparece aí. Então nós vamos falar sobre... Quem vai falar sobre DLK amanhã? É a Ana. A Ana? Uhum. Então tá bom, Ana. Então até amanhã, então. Arnaldo, mais alguma coisa? Nada a acrescentar, Reinaldo. E lembrar o seguinte, pessoal, toda vez que vocês eventualmente forem operar um paciente, estiverem programando um LASIK, se tiver opacidade, se tiver pterígio, realmente tem que ser a lâmina mesmo, porque o resultado com fento segundo não será bom. Ok? Então é isso. Então, boa noite a todos. Falou, gente. Até amanhã, então. Boa noite. Falou, Arnaldo. Doutora Ana com DLK. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Ô, Arnaldo. Pronto. Arnaldo, deixa eu te falar aqui, ó. Tô te ouvindo. Os vinhos portugueses estão acabando, viu? Mauro, você guarda aí que nós brevemente vamos tomar. Deixa eu te falar aqui. Esse final de semana que tem um encontro lá com o Gilberto, né? Exato. Sexta-feira estamos lá. Maravilha. 20 horas. Vai ser na casa dele, no apartamento ou lá no morro? Vai ser na casa dele aqui no Magabeiras. Okay? Já fizemos lá uma vez. Tá certo. Exato. Combinado, Prepara um português desse aí, leva lá para nós. Vou levar. Ótima ideia. Vou levar um pera grave ou então um cartucha. Maravilha. Ótima pedida. Já decidiram os vinhos lá, não? Não, cada um leva um vinhão e leva um de presente.
Pois é, né? mas vai ser vai ser que é jantar da mulher lá, né? Exato, daquele Então buffet, tá. né? Simplificou Um a abraço, vida das mulheres. Reinaldo. Falou, um abraço, até amanhã então. Exato. Até Boa mais. noite. Tchau, Até tchau. Boa amanhã. noite. Tchau.